A Amazônia e a ciência são inimigos de Bolsonaro. Todo dia o presidente do Brasil fala besteira, fala asneira, fala coisas absurdas, fala fake news. Quando o presidente fala besteira, tem uma série de youtubers que vão lá e fazem um trabalho massa, né? De colocar os pingos nos is, de dizer, né? De combater aquelas fake news, de esclarecer, né? O papel de esclarecimento, de fato. Mas eu fiquei na necessidade, porque assim, foi absurdo os últimos acontecimentos, né? Onde o presidente coloca a Amazônia como inimiga, né? O desmatamento não existe, ele, né? Diz que as informações são erradas, no caso do INPE, né? E ele coloca a ciência em xeque, ele não acredita na ciência, como a ciência precisa ser acreditada, né? É uma questão de fé. Ele pega simplesmente os fatos e joga no lixo. Vocês certamente já sabem, né, que eu, pra variar, gravo esse vídeo sempre muito atrasado, da demissão de Ricardo Galvão, né, doutor Ricardo Galvão, que era o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né, uma instituição extremamente séria, com uma equipe show de bola, de cientistas show de bola, reconhecidos, né, internacionalmente, né, ou seja, a galera séria da ciência de fato, que divulgaram informações acerca do desmatamento da Amazônia, né, nos últimos dias. E o nosso querido não, né, que ninguém quer aquela coisa, o presidente Jair Bolsonaro, ele botou em xeque a veracidade dos fatos, né, se contradizendo, que é muito clássico dele, dizendo que eles copiaram os dados do ano passado, e depois ele diz que os dados aumentaram, né, que os números aumentaram. Como assim, velho? O cara se contradiz o tempo todo. Ele coloca primeiro dizendo que os dados estão errados porque foi o mesmo dado, né, foi fraudado, foi forjado. Ele insinua isso, que os dados são os mesmos que do ano passado, Ctrl+C, Ctrl+V. E depois, para explicar mais ainda, ele termina a barbaridade de dizer que o aumento aumentou demais, está errado, não é assim, não é assado. Ou seja, colocando em xeque, né, como é de costume dele, o trabalho de grandes cientistas brasileiros do INPE, o que é uma palhaçada. Eu vi o vídeo do Pirula, certo? Que foi sensacional, foi categórico. Inclusive falando do Marcos Pontes, que o Marcos Pontes também não tá nem aí, né? Ficou caladinho diante de toda essa atrocidade em relação à credibilidade, mas não só a credibilidade dos cientistas do INPE, não é só a credibilidade do Ricardo Galvão, que é um excelente cientista, mas ele coloca em xeque a credibilidade da ciência puramente. De a gente trazer dados científicos e o cara diz, não, isso aí tá ok, tá errado. O que é isso? Hoje no Brasil parece que a gente vive, né, num esquema de pós-verdade. Hoje no Brasil a gente vive um esquema de pós-verdade. É a pós-verdade versus os fatos científicos. Uma coisa é verdadeira, factual do ponto de vista científico, quando a gente tem toda uma metodologia comprovada, testada e comprovada dentro do método científico, que transforma aquilo ali em um fato científico. A pós-verdade, ou seja, fato é uma verdade, né? Que fique claro isso. E que o Jair Bolsonaro, ele coloca em xeque, ele está naquela coisa da pós-verdade, onde ele pega aquela informação, deturpa totalmente, né, e coloca em xeque a credibilidade da ciência. A gente sofreu porrada em cima de porrada, né, em relação à educação desse país, nesse pouco mais de meio ano do governo Bolsonaro. Porrada em cima da educação, porrada em cima da ciência, porrada em cima do meio ambiente. Bolsonaro quer acabar com o meio ambiente, ele quer destruir o meio ambiente brasileiro. Ou seja, ele é o anticristo, né, praticamente. Ou seja, ele quer destruir o próprio ambiente, né, que ele depende, inclusive o Brasil depende de um ponto de vista, né, estratégico, de biodiversidade, de pesquisa científica, de desenvolvimento tecnológico, científico,
e o cara lava as mãos para o desmatamento. É fiscalização xiita, né, dos órgãos competentes, como o CMBio e o IBAMA. Né? Ele deturpa as informações, ele coloca tudo numa perspectiva de pós-verdade, né? Ou seja, onde eu pego um fato, deturpo para transformar na minha verdade, para uma coisa que condiz com meu ponto de vista, para me agradar, para me beneficiar. É trash, é trash, é trash. Ele é acompanhado por muito lixo, né? Muito lixo ele é acompanhado. O Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, está respondendo a processos de crime ambiental. Como é que o cara, né, isso já é notícia velha, mas como é que o cara é ministro do Meio Ambiente e responde com um crime ambiental? O próprio presidente da República, né, foi acusado numa época de pescar na área lá de Angra dos Reis, uma área de preservação, o cara estava lá pescando. Crime ambiental. Outro que leva o governo para o buraco é o Ernesto Araújo. Ele tem aquela ideia globalista, anti-ciência, total anti-ciência, onde ele esquece, ele pega a ciência e joga no lixo. E o outro, né, para juntar aí, fazer essa junção dos cavaleiros do apocalipse brasileiro, é o Abraham Weintraub. O ministro da Educação é um tosco. Que, aliás, todos eles, né, os cavaleiros do apocalipse, eles querem buscar o inimigo. O inimigo são os marxistas culturais, os globalistas, a galera que nega o aquecimento global. E o Weintraub também está nessa luta contra um personagem invisível, que são os comunistas. Ah, os comunistas vão dominar o mundo, os comunistas vão invadir o Brasil, eu sou defensor da moral e dos bons costumes da educação, eu não sei nada de educação, eu refuto Paulo Freire. É absurdo, essa galera quer destruir esse país. Nada nesse país, certo? Nunca foi a mil maravilhas em relação à educação, em relação ao desenvolvimento científico, em relação ao meio ambiente. Mas o pouco que se fez nesse país nos últimos anos, essa galera está amassando e jogando fora. As pessoas que podem ajudar com isso, eles estão descartando. Os cientistas que desenvolvem tecnologia e soluções para melhorar a situação do país, com estudos, com pesquisa séria, com ciência séria, eles exoneram, eles botam para fora, eles boicotam, eles dizem que é tudo mentira, que o cara está falando, eles colocam as pessoas em descrédito. Né? Eles que eu estou falando, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, o ministro da Educação, o ministro do Meio Ambiente e o chanceler louco de pedra, são todos loucos de pedra, certo? Alguns inclusive respondendo a crimes. Como a cara ministro está respondendo a um crime? Isso que eu não estou falando nem de Sérgio Moro, hein? Nem de Sérgio Moro eu estou falando. Como é que essa galera vai fazer isso? Como essa galera vai destruir o Brasil? O que é que você acha disso? Coloca aqui nos comentários, certo? Vou deixar aqui alguns links também de pessoas que deixaram suas opiniões aí. Gente muito legal da internet. E a gente precisa fazer alguma coisa nisso. A gente precisa fazer alguma coisa. O cara tá destruindo tudo. Ele é o anticristo. É isso, pessoal. Bota nos comentários aí o que é que você acha dessas barbaridades todas do governo Bolsonaro. Assiste mais vídeos, tá? Se inscreve no canal e vamos combater esse governo medonho, pseudocientífico e apocalíptico. Tchau!